Uma bateria do tamanho de uma moeda acaba de passar por testes piloto em Pequim, com uma vida útil estimada em 50 anos, sem plug, sem tomada, sem necessidade de substituição. Deixe-me explicar o que isso significa em termos simples em algum lugar de um laboratório. Neste exato momento, existe uma fonte de energia que ainda estará funcionando no ano de 2074. A Betavolt, empresa responsável pela tecnologia, construiu a célula a partir de um isótopo radioativo de níquel prensado entre duas camadas de diamante com 10 microns de espessura. 50 anos de corrente contínua em um dispositivo que cabe na ponta do seu dedo. Isso mesmo. E aqui está na parte que deixa as pessoas de queixo caído. O isótopo nunca foi o problema difícil. Havia outra coisa e ninguém a resolveu por 70 anos. Deixe seu like e inscreva-se para não perder o próximo vídeo, porque ao final deste vídeo você saberá exatamente o que finalmente quebrou esse paradigma. As baterias nucleares não são novidade. A Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos já as construía na década de 1950 e em 1972 marca-passos movidos a radioisótopos, fabricados por empresas como a Medtronic e a Arco, estavam em funcionamento dentro de pacientes reais, utilizando plutônio, o P-238. Alguns desses dispositivos ainda estão tecnicamente funcionando mais de 5 décadas depois, enterrados em corpos que sobreviveram aos seus donos. Esse é o limite que todos nessa área conhecem há 70 anos. Você pode construir uma bateria que dure a vida toda. O que você não pode fazer é torná-la pequena, barata ou segura o suficiente para que alguém realmente queira uma. Eis o problema em termos simples. Uma célula de plutônio 238, suficientemente potente para ser útil, precisa de uma blindagem espessa apenas para impedir que sua radiação danifique o tecido ao seu redor. Imagine prender uma bateria de carro ao seu pulso para alimentar um relógio digital. O isótopo cumpre a função, mas a embalagem necessária para torná-lo seguro anula todas as vantagens que a vida útil de 50 anos deveria proporcionar. A NASA usou essas mesmas células para alimentar as sondas Voyager e os veículos exploradores de Marte, porque no espaço profundo, peso e blindagem são problema de terceiros. Na Terra, dentro do peito de um ser humano ou de um dispositivo eletrônico, eles representam todo o problema. Não se trata apenas de um componente de satélite orbitando sozinho na escuridão. Não se trata apenas de um sensor de campo de batalha confidencial que ninguém espera que sobreviva à sua missão. Os engenheiros queriam algo pequeno o suficiente, seguro o suficiente e barato o suficiente para ficar discretamente dentro de um marca-passo, um relógio de pulso, um bolso que você usa todos os dias. Na década de 1980, os fabricantes de marca-passos cardíacos praticamente abandonaram as fontes de energia nuclear. Não porque a física falhasse, mas porque as baterias químicas à base de lítio eram mais baratas, mais leves, e não exigiam a aprovação de um responsável pela segurança radiológica para o implante cardíaco. Poucas pessoas sabem disso, mas centenas desses marca-passos nucleares da época da Guerra Fria ainda são monitorados por órgãos reguladores federais décadas após o implante, porque o material em seu interior não se extingue simplesmente com a morte do paciente. Mas é aqui que a coisa fica desconfortável. Um único gerador de radioisótopos de uso militar poderia custar centenas de milhares de dólares, considerando blindagem, certificação e manuseio, suficiente para comprar várias casas
com um dispositivo que produz menos energia útil do que uma luz noturna. Esse preço fez com que toda a tecnologia ficasse restrita a contratos governamentais. Jamais chegou perto de uma linha de produção para fabricar milhões de peças para o consumidor final. Durante 70 anos, a indústria tratou as fontes de energia nuclear como uma ferramenta especializada, boa para espaçonaves, boa para equipamentos que ninguém toca, inútil para qualquer coisa comum. Aquele limite nunca teve realmente a ver com o isótopo. Tinha a ver com a embalagem que o envolvia. E alguém estava prestes a provar que o problema da embalagem e não a física era a parte que todos estavam resolvendo de forma errada. No início dos anos 2000, pequenas equipes de pesquisadores começaram a fazer uma pergunta diferente. E se o problema nunca fosse o isótopo, mas o semicondutor que converte sua energia em corrente elétrica? Uma empresa da Flórida chamada City Labs começou a construir células beta-voltaicas, usando silício comum, perseguindo o mesmo sonho de 50 anos com um orçamento apertado em vez de um contrato governamental. O objetivo anunciado era modesto: uma bateria capaz de alimentar um sensor médico ou um dispositivo de monitoramento remoto por décadas sem manutenção. A reação da indústria eletrônica, em geral, foi de educada rejeição. As células voltaicas beta, à base de silício, produziam microwatts de energia, às vezes menos, e a eficiência de conversão raramente ultrapassava um dígito. Os fabricantes de semicondutores estabelecidos viram nisso uma curiosidade de laboratório, não um produto comercial. Eis o que a maioria das pessoas entende errado sobre esse período. A escolha do isótopo nunca foi realmente questionada. O níquel 63 já havia sido identificado décadas antes como seguro e de longa duração. A parte que ninguém conseguia consertar era o material que fazia a conversão. O silício se degrada sob bombardeio constante de radiação. Se bombardeado por tempo suficiente, a própria estrutura que transforma a decadência em eletricidade utilizável começa a se deteriorar, limitando tanto a potência de saída quanto a vida útil da célula. Uma bateria com vida útil nominal de 50 anos pode falhar funcionalmente em uma fração desse tempo, porque seu conversor se desgastou muito antes do combustível. Alguns grupos de pesquisa tentaram usar camadas de silício mais espessas para compensar, apenas para descobrir que o material mais espesso bloqueava mais da própria radiação que deveria capturar, trocando uma limitação por outra. Disseram a mesma coisa sobre o íon de lítio. Na década de 1970, químicos propuseram uma bateria recarregável baseada na reatividade do lítio, e a maior parte da indústria a considerou instável demais e cara demais para sair de um laboratório. Os primeiros protótipos tinham o hábito de superaquecer, o que não ajudava em nada. Mesmo assim, a Sony o comercializou em 1991 e em 2 décadas ele equipava praticamente todos os dispositivos portáteis do planeta. Todos sabemos como isso terminou. Os pesquisadores de células beta-voltaicas da década de 2000 não estavam errados sobre a física subjacente. Eles estavam trabalhando com o material errado e ninguém sério estava disposto a apostar o valor de uma empresa na solução desse problema específico. Era necessário um semicondutor suficientemente resistente para sobreviver ao bombardeio radioativo constante sem se degradar. Algo mais duro e estável do que o silício jamais foi. Esse material já existia, só que nunca tinha sido moldado com tanta precisão
purificado com tanto rigor ou combinado com um isótopo radioativo de forma tão deliberada. E o que aconteceu quando alguém finalmente o experimentou? Mudou completamente os cálculos. Eis o problema de usar silício para capturar a radiação de decaimento e transformá-la em corrente elétrica. Imagine uma tela de malha metálica capturando um fluxo constante de cascalho. Uma malha metálica resistente mantém sua forma disparo após disparo. Uma tela feita de papel molhado se rasga em poucos minutos. O silício, sob bombardeio radioativo constante, comporta-se como o papel. O diamante comporta-se como a malha metálica, e essa diferença é toda a essência do que a Betavolt construiu. O diamante é carbono aprisionado na estrutura cristalina mais forte, conhecida pela ciência dos materiais. Essa mesma força de ligação que o torna resistente a arranhões em um anel, também o torna extraordinariamente resistente a danos por radiação, porque os átomos estão compactados de forma tão densa e ligados de forma tão firme que as partículas de decaimento não conseguem desalinhá-los. Os engenheiros da Betavolt cultivaram um semicondutor de diamante monocristalino com apenas 10 microns de espessura, mais fino que uma folha de papel, e o utilizaram como camada conversora em vez de silício. Uma lâmina de níquel 63 com 2 microns de espessura fica intercalada entre duas dessas camadas de diamante, decaindo continuamente e liberando elétrons que o diamante converte em corrente contínua, utilizável unidade após unidade, independente. A bateria piloto ABV-100 gera 100 microwatts a 3 volts em um encapsulamento de 15 por 15 por 5 milímetros menor que uma moeda. Isso é pouco para os padrões de carregamento de celulares, aproximadamente 1 sobre 10.000 do consumo real de um celular típico. Mas é um número produzido por um conversor que não se desgasta como o silício, o que significa que a classificação de 50 anos não é um limite teórico calculado no papel por um engenheiro com uma planilha. É um número que os materiais podem de fato suportar década após década, sem que o próprio conversor se torne o elo fraco da cadeia. Agora aqui está a parte que muda tudo. Como a camada de diamante resiste à degradação em vez de absorvê-la, o mesmo projeto fundamental pode ser escalado adicionando mais camadas, em vez de buscar um material mais resistente sempre que a potência precisar aumentar. Isso não é mais uma curiosidade de laboratório, é uma plataforma de fabricação. Uma bateria que sobrevive à sua própria fonte de energia por 50 anos construída, com um semicondutor de 10 microns de espessura. Esse é o veredito. E é por isso que todos os grupos de pesquisa que tentaram isso com silício se depararam com um obstáculo que a Betavolt simplesmente superou. Mas o diamante sozinho também não explica a duração de 50 anos. Ele explica por que o conversor sobrevive por tanto tempo. Era preciso encontrar outra explicação para o fato de a própria fonte de energia não secar ou se tornar perigosa durante o mesmo período. Resolver o problema do conversor criou imediatamente um novo problema. O níquel 63 é um isótopo fraco por natureza, liberando muito menos energia de decaimento por átomo do que o plutônio usado nas baterias da época da Guerra Fria. Teoricamente, isso parece uma desvantagem. Menos decaimento energético deveria significar menos potência, e menos potência parece ser exatamente a direção errada para uma empresa que tenta provar que as baterias nucleares merecem uma segunda chance. Aqui está o detalhe que coloca tudo em perspectiva. As partículas beta do níquel 63 têm energia tão baixa que a pele humana, sozinha,
as bloqueia, o que significa que a bateria não precisa de blindagem pesada, nem de chumbo, nem de tungstênio, nem de nenhuma das embalagens que tornavam as baterias da Guerra Fria impraticáveis fora de uma espaçonave. Ele se decompõe em uma forma estável e não radioativa de cobre, não deixando nenhum subproduto perigoso para gerenciar após o esgotamento do isótopo, e nenhuma questão de resíduos a longo prazo para os órgãos reguladores discutirem. Um isótopo mais fraco revelou-se a solução mais segura e duradoura, e a única questão que restava era como obter energia útil de algo projetado para ser suave. A resposta foi a modularidade. A Beta Volt projetou a bateria de forma que dezenas ou eventualmente centenas de unidades independentes de níquel-diamante pudessem ser conectadas em série e em paralelo, da mesma forma que as células solares são agrupadas em um painel, para multiplicar uma pequena saída individual em algo utilizável. Cada unidade individualmente tem uma potência quase imperceptível. Conectadas em conjunto, elas atingem uma potência realmente útil, com uma versão de 1 watt já prevista para lançamento, aproximando-se dos 2 a 6 watts que um celular padrão precisa para se manter ligado durante um dia normal. Parece algo que não deveria funcionar? Um isótopo deliberadamente fraco empilhado em vez de fortalecido de alguma forma, superando um material mais forte que jamais poderia ser tornado seguro. É exatamente por isso que funciona. O resultado medido pelas unidades piloto da Beta Volt foi de 100 microvártulos e 3 vórtices, a partir de uma única célula de 15 por 15 por 5 milímetros estável em toda a faixa de teste. Empilhe células suficientes e o limite deixa de ser a produção de energia do isótopo e passa a ser uma simples questão de aritmética. Uma fonte de combustível mais fraca, mas empilhável, é mais potente na prática do que uma fonte potente que jamais sairia do laboratório. Esse é todo o mecanismo comprovado em uma única frase. Mas um resultado válido em um teste controlado de bancada não é o mesmo que uma bateria que sobrevive a quedas, congelamento, transporte ao redor do mundo ou enterrada dentro de um equipamento que ninguém planeja abrir novamente por décadas. Dimensionar o mecanismo e testá-lo sob condições extremas no mundo real são 2 problemas de engenharia completamente diferentes. Um mecanismo funcional em uma bancada de laboratório e uma fonte de energia implantável são 2 produtos diferentes. A antiga abordagem da energia nuclear, a abordagem da Guerra Fria, resolveu isso investindo em grande escala. Blindagem espessa, ambientes controlados, operadores treinados e um preço que só um governo poderia justificar. Essa abordagem funcionou para um satélite. Nunca funcionou para nada que você pudesse segurar na mão. A arquitetura do Beta Volt descarta quase toda essa sobrecarga porque a questão da segurança foi resolvida a montante no nível do isótopo e do diamante, em vez de ser adicionada posteriormente como blindagem. A bateria resultante foi projetada para operar continuamente em uma faixa de temperatura de menos 60 graus Celsius a 120 graus Celsius, suficientemente estável para equipamentos deixados em um deserto por um mês e em uma estação de pesquisa no Ártico no mês seguinte. O design em camadas de estado sólido não contém substâncias químicas combustíveis. Portanto, não há risco de incêndio ou explosão se a unidade for atingida, perfurada ou esmagada, ao contrário das baterias de lítio
presentes na maioria dos dispositivos eletrônicos compactos que você usa atualmente. É aqui que a história realmente começa. A verdadeira arquitetura não se resume a uma única bateria. Trata-se de uma estrutura modular projetada para fornecer energia a redes de pequenos dispositivos autônomos, da mesma forma que um sistema de roteamento direciona o tráfego em uma rede urbana, enviando a quantidade exata de corrente para o nó que precisa dela, sem que seja necessário qualquer intervenção humana. Sistemas aeroespaciais, sensores médicos implantáveis, monitores ambientais distribuídos e enxames de micro-robôs são os casos de uso principais que a BetaVault está visando, justamente porque nesses locais abrir o dispositivo para trocar uma bateria é impossível ou perigoso. Não se trata de uma única bateria. Trata-se de uma rede de energia distribuída com o formato de uma bateria. O fator multiplicador de escala é o que transforma isso em um sistema e não em um produto isolado. Uma célula de 100 microwatts é uma raridade. Centenas dessas células coordenadas em um dispositivo ou em uma rede de dispositivos começam a atingir potências relevantes no mundo real, mantendo individualmente a vida útil de 50 anos, para a qual a química subjacente foi projetada, sem que nenhuma unidade precise ser trocada, inspecionada ou recarregada durante o processo. Uma única bateria comprova que um conceito funciona, uma arquitetura que permite sua utilização em toda uma categoria de dispositivos prova que se trata de uma plataforma, não de uma novidade. Mas uma plataforma tão promissora produz números que ninguém aceitaria apenas com base em um comunicado de imprensa, por mais detalhada que fosse a ficha técnica. A estimativa de 50 anos precisava de verificação independente para que o restante da indústria a levasse a sério, e foi essa verificação que mudou completamente a conversa. Eis a realidade. A estimativa de 50 anos da BetaVault não é um erro de arredondamento para fins de marketing. Ela deriva diretamente da meia-vida conhecida e mensurável do níquel 63 e dos próprios testes piloto da empresa. Além disso, foi confirmada pelos documentos técnicos públicos da empresa à medida que a bateria avançava da fase de protótipo para a produção piloto antes do lançamento comercial planejado. Traduzindo isso para termos mais simples, o número fica ainda mais estranho. Uma bateria instalada hoje em um equipamento médico ou em um sensor remoto ainda estaria fornecendo energia no ano de 2074. Isso é mais longo do que a vida útil da maioria dos satélites de comunicação, mais longo do que a carreira do engenheiro que o projetou e, em muitos casos, mais longo do que se espera que o dispositivo que ele alimenta permaneça útil por qualquer outro motivo. A maioria dos eletrônicos de consumo é projetada para ser substituída em uma década. Esta bateria foi projetada para durar mais de 5 desses ciclos de substituição sem nunca ser tocada. Você ouviu o mecanismo na sessão anterior. Este é o resultado final e este é o número que ninguém menciona. 100 microwatts não são suficientes nem de perto para alimentar a tela de um celular, muito menos o próprio aparelho. O módulo de 1 watt que a empresa pretende desenvolver em seguida ainda representa uma fração dos 2 a 6 watts que um smartphone realmente precisa ao longo de um dia normal. E preencher essa lacuna exige ou muito mais unidades empilhadas ou uma arquitetura de isótopos genuinamente nova, que a empresa apenas começou a pesquisar, incluindo isótopos de estrôncio 90 bromécio.
147, e deutério, que poderiam estender ainda mais a vida útil, mas também levantar novas questões sobre custo e regulamentação. Essa não é uma bateria que carregará seu celular amanhã. É uma plataforma de energia com 50 anos de duração, comprovando que a física funciona mesmo com o problema da potência ainda por resolver e um roteiro claro já publicado para superar essa lacuna. Se uma afirmação tão grandiosa te surpreendeu, a próxima parte será ainda mais difícil de acreditar, porque o número de 50 anos nunca foi realmente o limite que esta história ultrapassa. Inscreva-se para não perder a oportunidade de saber o que isso significa para tudo, desde marca-passos até missões no espaço profundo. A conclusão definitiva é simples: uma bateria nuclear finalmente foi miniaturizada sem comprometer a segurança, e isso foi possível, tornando o combustível mais fraco, não mais forte. Mas uma bateria em funcionamento instalada em uma unidade piloto em Pequim não é a mesma coisa que uma tecnologia que o resto das indústrias mundiais esteja pronto para adotar da noite para o dia. E é aí que a história continua. Bilhões de dispositivos em todo o mundo ainda dependem de baterias que se degradam, vazam ou exigem um procedimento cirúrgico para serem substituídas. Há mais dispositivos do que pessoas vivas no planeta hoje. Essa é a verdadeira dimensão do problema que essa inovação visa combater, e não tem nada a ver com telefones. Dispositivos médicos implantáveis, sensores ambientais remotos, espalhados por terrenos que ninguém visita 2 vezes por ano, e sondas espaciais que operam anos além do prazo de suas missões planejadas, compartilham a mesma limitação: uma fonte de energia com data de validade embutida em um dispositivo que nunca deveria ter uma. Grandes empresas já estão de olho nessa tecnologia. Fabricantes de dispositivos médicos estão avaliando o uso de radioisótopos em marca-passos e implantes neurais de última geração, onde uma bateria com duração de 50 anos poderia significar a dispensa de uma segunda cirurgia de substituição. As redes de monitoramento ambiental, usadas por pesquisadores agrícolas e agências de resposta a desastres, são uma solução igualmente óbvia, já que os sensores enterrados em terrenos remotos estão exatamente onde a troca de baterias é impossível ou absurdamente cara. Eis o grande problema: qualquer material radioativo dentro de um dispositivo médico ou de consumo desencadeia uma revisão regulatória que a maioria dos órgãos de padronização não foi criada para agilizar. E a certificação para algo tão novo pode levar anos mesmo quando a física é sólida. O custo precisa cair drasticamente antes que uma célula de níquel-diamante possa competir com uma bateria de lítio de $5 americanos em qualquer aspecto que não seja a vida útil. Engenheiros de áreas afins dirão que o cronograma regulatório e não a física é agora o maior obstáculo. O paralelo histórico aqui é a própria bateria de íon-lítio. O lançamento comercial da Sony em 1991 levou aproximadamente 2 décadas para substituir completamente as tecnologias químicas mais antigas no mercado de eletrônicos de consumo, passando de um produto de nicho para o padrão que praticamente todos utilizam. Uma curva semelhante, considerando a aprovação regulatória em vez do custo de fabricação, é o cronograma mais realista neste caso. A verdadeira vantagem técnica não reside na ideia de uma bateria nuclear. Qualquer um pode teorizar sobre uma célula de níquel-diamante.
Produzir semicondutores de diamante monocristalino com essa precisão é uma barreira de fabricação que exige anos de conhecimento especializado para ser replicada, não uma patente que alguém possa licenciar. Isso não é uma lacuna tecnológica, é uma lacuna na fabricação de precisão, e essas são superadas muito mais lentamente. O limite que conteve as baterias nucleares por 70 anos nunca foi político nem teve a ver com qual país construiu uma primeiro. Era um problema de ciência dos materiais resolvido por quem dominasse o material onde quer que estivesse trabalhando. E esse não é o único limite para baterias que acabou de ser derrubado. Se a solução para o problema do carregamento parece a notícia mais importante, a outra metade da equação é o que acontece quando você para de se preocupar com a autonomia e passa a se preocupar com a recarga. Eu já abordei o novo avanço da China em baterias de estado sólido, que está perto de acabar com a ansiedade de autonomia para veículos elétricos. E a história por trás disso é tão surpreendente quanto esta. Se ampliarmos o zoom o suficiente, esta deixa de ser uma história sobre uma única bateria. O que realmente aconteceu aqui é que toda uma categoria de dispositivos recebeu permissão para deixar de depender da manutenção humana para funcionar. Marca-passos que nunca precisam de uma segunda cirurgia. Sensores enterrados em lugares que ninguém quer revisitar 2 vezes na vida. Componentes de espaçonaves que duram mais do que as missões para as quais foram construídos e continuam transmitindo silenciosamente muito tempo depois que os engenheiros que os projetaram se aposentaram ou passaram o projeto para outra pessoa. Essa é a verdadeira mudança, e a bateria do tamanho de uma moeda, que está em um laboratório em Pequim, agora é apenas a primeira prova de que funciona. Se você chegou até aqui agora e entende mais sobre como as baterias nucleares realmente funcionam do que a maioria das pessoas que escrevem manchetes sobre elas para ganhar a vida, você sabe por que as baterias da era do plutônio estagnaram na década de 1980. Porque os conversores de silício falharam onde o diamante teve sucesso. E porque um isótopo deliberadamente fraco acabou sendo a escolha mais segura e inteligente desde o início, em vez da piora que parecia no papel, quando alguém o propôs pela primeira vez. Aqui está o que foi comprovado de forma clara e objetiva. Um isótopo radioativo combinado com um semicondutor resistente o suficiente para suportar sua própria fonte de combustível pode fornecer 5 décadas de energia estável a partir de algo menor que uma moeda sem blindagem pesada, sem risco de combustão e sem qualquer necessidade de manutenção humana durante todo esse período. Foi ossirismo. Isso não é mais uma alegação de marketing disfarçada de comunicado de imprensa. É um resultado testado em projeto piloto e documentado publicamente, caminhando para a produção em massa, com base em um roteiro que já se estende a outros isótopos e potências mais altas no futuro. E toda instituição que antes descartava essa abordagem como uma curiosidade de laboratório, agora precisa se defender diante de um contra-exemplo funcional. Se isso mudou sua perspectiva sobre o que é uma bateria, clique no botão curtir. Atentes. Inscreva-se para não perder as próximas novidades. Agora, quero saber sua opinião nos comentários. Os órgãos reguladores devem acelerar a aprovação de energia radioisotópica para dispositivos de consumo do dia a dia, porque a física subjacente é sólida, ou a cautela é a melhor opção. Simplesmente porque a maioria das pessoas
nunca se sentirá confortável com a palavra nuclear silenciosamente em seu bolso. Ambos os lados têm argumentos válidos, então defenda-os contra quem discordar de você nos comentários. Até a próxima!